Eu acho que aqui, né, nessa introdução que o Dani trouxe para a gente, fica tudo muito claro qual foi a motivação que a gente teve para construir esse projeto, né? E antes de entrar no detalhe de cada etapa, como funcionou, é importante a gente falar sobre o arquétipo da liderança inclusiva que a gente tem, que são os 6 traços de liderança inclusiva, né? Eu acredito que isso pode ser de conhecimento de bastante pessoas, principalmente quando a gente está falando de gente que trabalha com diversidade. Toda vez que a gente vai estudar um pouquinho sobre liderança inclusiva, a gente sempre acaba caindo nesses 6 traços da liderança inclusiva, que é quando a gente está falando do comportamento de comprometimento, coragem, compreendendo seus vieses, curiosidade, inteligência cultural e colaboração. Então, a partir desse arquétipo aqui, que foi a base para a construção das etapas desse projeto, desse assessment de liderança inclusiva, a gente chegou, então, em um formato de um projeto que ele tem 3 etapas. A primeira etapa é a pesquisa, essa avaliação 360 que a Thalita comentou ali no começo para a gente, que aqui é o momento onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse quesito, que é o que a gente tem de inovador. A segunda etapa foi uma etapa de workshop, e a terceira etapa foi uma trilha de liderança inclusiva que a gente tem ali para manter uma sustentação. E aqui, pode passar para o próximo slide, eu quero trazer para vocês, então, um pouquinho de como funcionou essa pesquisa, esse processo de avaliação. E antes de começar no detalhe, eu quero trazer alguns pontos como premissa para a gente ter uma compreensão geral aqui. Que o primeiro ponto esses dados que vocês estão vendo na tela, eles são fictícios. Esse relatório que vocês enxergam aí, cheio de dados e números, eles são apenas para a gente ter uma melhor visualização de como é esse questionário, esse relatório e esses dados, tá? Uma outra premissa muito importante também é de que esse questionário, ele conteve, então, 32 questões. Todas essas questões, elas tiveram como foco ali, né, para a construção dessa pesquisa, os 6 traços da liderança inclusiva. E, por fim, uma última questão que é muito importante a gente ressaltar aqui também, é que esse modelo de relatório, ele só foi enviado para as pessoas que são líderes hoje a partir de 3 respondentes, porque a gente está falando de uma pesquisa anônima e para a gente garantir o anonimato, a gente precisaria, então, que tivesse mais de 3 pessoas respondentes para que a pessoa pudesse ali receber esse relatório. Então, falando sobre essa pesquisa, né, o que é isso aqui? As pessoas receberam, todas as pessoas da companhia receberam um questionário para avaliação de seus líderes, de suas líderes. Esse questionário, então, ele continha essas 32 questões, onde você avaliava de 0 a 10. É como se fosse um formato de NPS. E a partir dessa avaliação, foi feito um cálculo da média. Então, a média da nota que o time atribuiu àquela pessoa que é líder foi e chegou nesse formato desse relatório com essas 6 médias que a gente tem aqui do lado esquerdo da tela, esses números maiores, coloridos. Então, essa foi a primeira etapa, a avaliação que o time fez para o seu líder, para a sua líder. A segunda etapa foi uma etapa de autoavaliação. Então, as pessoas, enquanto líderes, elas se autoavaliavam respondendo esse mesmo questionário, essas mesmas 32 perguntas, para que depois eles receberem esse relatório que vocês estão vendo mais ao lado direito, de um formato bem detalhado, com a média da sua própria autoavaliação, com a média da avaliação do time e a média geral da companhia. E por que isso, né? O objetivo é de que as pessoas pudessem receber esses números, esses dados, e pudessem fazer uma análise mais aprofundada do formato de como eu me enxergo enquanto liderança inclusiva, como o meu time me enxerga enquanto uma liderança inclusiva e como eu estou referente ao cenário da companhia da Cielo no geral. Então, depois que foi realizado esse processo de pesquisa, a gente foi para uma segunda etapa, que foi um workshop de liderança inclusiva em formato ao vivo, de reunião via Teams, em grupos menores, de até 50 pessoas. E aqui a gente está falando de liderança de nível coordenação ou nível CEO. Então, a gente está falando de toda a liderança da companhia. Depois desse processo de workshop, então foi um mês aí super ativo, cheio de treinamento, cheio de workshop, que tinha como objetivo trazer reflexões, discussão de case, para que a partir dali, a partir dessas trocas, eles pudessem ter um entendimento mais aprofundado, de fato, sobre esses 6 traços da liderança inclusiva. E aí, uma outra etapa, que é a etapa para a gente manter a sustentação do projeto, então não acabar somente ali na pesquisa e no workshop, a gente disponibilizou
uma trilha de liderança inclusiva que está até hoje ativa na nossa universidade corporativa, e essa trilha ela não é restrita apenas para as pessoas que são líderes. Essa trilha ela pode ser feita e realizada para qualquer pessoa da Cielo. Então, pensando em desenvolver ainda mais conhecimento, a gente disponibilizou esse terceiro pilar aqui, que é o de sustentação do projeto.